a gente olha para a piscicultura em litros, quando a gente trabalha, ao invés de metros quadrados ou ao invés de metros cúbicos, a gente pensa na quantidade de litros, você acaba tendo uma ilusão de que a sua piscicultura, ou de que o seu tanque de peixe é maior do que ele realmente é, ou, pior ainda, cabe mais peixes do que realmente cabe. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira, nossas lives aí de rotina, às quintas-feiras, às 19 horas do horário de Brasília. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Soraya Dallagnol e eu sou zootecnista, doutora em piscicultura, e todos os temas que eu trago para você aqui no YouTube, no Facebook ou no Instagram são para te ajudar a faturar R$125 mil por hectare por safra através da produção de peixes. E sim, esse resultado é completamente possível de ser atingido. A gente está aqui para falar hoje sobre um tema: pare de olhar para a sua piscicultura em litros. Que tema estranho é esse, Soraya? Parar de olhar para a minha piscicultura em litros, mas a gente não está falando de água. Como é que eu não vou falar de água em litros, né? E aí, o que acontece? Quando a gente olha para a piscicultura em litros, quando a gente trabalha, ao invés de metros quadrados ou ao invés de metros cúbicos, a gente pensa na quantidade de litros, você acaba tendo uma ilusão de que a sua piscicultura, ou de que o seu tanque de peixe é maior do que ele realmente é, ou, pior ainda, cabe mais peixes do que realmente cabe. E por que eu estou falando isso? Porque volta e meia aparece alguma pessoa dizendo que eu tenho um tanque de tantos mil litros, mas que não pretende trabalhar com sistema intensivo. E esse tema é justamente para quem olha para a sua piscicultura ou para o seu tanque de peixes em litros d'água, então 30 mil, 50 mil, 100 mil litros d'água, mas não tem um tanque que seja possível produzir peixes em sistema intensivo, ou seja, não é um tanque que você consegue produzir lá nas suas 50 mil litros d'água com sistema de aeração, com sistema de soprador, com recirculação de água, com uso de filtros. Se esse não é o seu caso, se você tem um tanque elevado, um tanque de concreto, uma caixa d'água que seja, e que você não trabalha a tua produção de peixes de maneira intensiva, com o uso de equipamentos tecnológicos que fazem com que você aumente a quantidade de quilos que podem ser produzidas dentro desse seu tanque, você tem que parar agora de olhar para o seu tanque e falar: o meu tanque tem tantos litros d'água. Você tem que parar de olhar de pensar que o volume d'água é o que vai te ajudar a colocar quantidade de peixes dentro do seu tanque. E isso não é verdade. E tantas perguntas me surgiram ao longo, né, nesse último evento que nós fizemos, muita gente falando sobre caixas elevadas, sobre tanques de concreto, sobre tanque de geomembrana. E é possível produzir peixe ali? É possível. O que não é possível é produzir em grande quantidade quando você não produz com sistema intensivo, uso de filtro, recirculação, soprador, aeração, backup de energia elétrica, um gerador de energia elétrica, porque aí sim você consegue produzir um maior volume de peixes, mas aí você é 100% dependente da energia elétrica. A produção desse tipo de sistemas é muito alto, né? Muito mais alto do que quando a gente compara com os sistemas tradicionais. Então, se você tem um tanque, uma caixa de concreto, de qualquer tipo de material que seja, de fibracimento, independente do material, e não trabalha com sistema intensivo, só vai trabalhar com renovação de água, pouca renovação de água, ou às vezes com nada de renovação de água, você tem que parar de pensar no seu tanque de peixe em litros d'água. Você tem que olhar para o seu tanque de peixe em metros quadrados,
ou em metros cúbicos, tá? E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente olha assim, ó, mas eu tenho um tanque de 40 mil litros d'água. Um tanque de 40 mil litros d'água, se ele tiver 1 metro de profundidade, é um tanque de 40 metros quadrados. E 40 metros quadrados num sistema tradicional, um sistema tradicional aí de boa produtividade, você consegue produzir 40 quilos de peixe. 40 quilos de peixe nada mais é do que 32 tilápias de 800 gramas. Desculpa, nada mais é do que um pouquinho mais do que 40 tilápias de 800 gramas. Então, se você fica o tempo todo achando que porque você tem um tanque de concreto ou porque tem um tanque elevado e você tem não sei quantos mil litros desse seu tanque, mas se você não trabalha com altíssimo volume de renovação, ou com um filtro, ou com um soprador, ou com aeração, ou com tudo isso junto, ou com recirculação de água, você não pode levar a quantidade de litros em consideração, pensando no quanto de peixe você vai colocar dentro do seu tanque, tá? Então, que tipo de sistema é o seu tanque elevado ou que tipo de tanque você tem? É um sistema intensivo? É um sistema extensivo? Não tem renovação de água? Tem nada de renovação de água? Tem só um pouquinho de renovação de água? É isso que vai dizer se você consegue produzir muito ou pouco peixe ali dentro. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre todos os tipos de sistema de produção. Depois, se você tiver interesse, dá uma rodadinha aí no YouTube e pesquisa os sistemas de produção. Eu tenho uma série de 3 vídeos falando sobre sistema de produção de peixes. Tá? Então, se você ainda não sabe o que é um sistema de produção ou diferenciar sistemas de produção, vai lá, assiste esses vídeos, né? Mas presta atenção aqui que você vai entender por que é que você não pode ficar pensando em litros d'água para tanques ou caixas, né, de concreto que você não trabalha com sistemas tecnológicos. E aí, isso faz com que você às vezes implanta, cria, coloca lá uma caixa achando que vai produzir grande quantidade de peixes e no final das contas você vê que tudo aquilo que você poderia produzir que você gostaria de produzir não vai ser possível, porque você não vai conseguir instalar todo o equipamento que precisa ser instalado, que você não vai conseguir colocar o sistema de recirculação. E, de novo, eu não estou falando isso para você porque não dá para produzir peixe nesse tipo de sistema. Dá sim para produzir. O que não dá é para produzir grandes quantidades de peixes a ponto de ser em larga escala aí, se você não trabalha com sistemas mais tecnológicos, mais intensivos. Né? E aí pare para pensar. Então tá bom, eu vou comprar vários tanques de 40 mil litros, que são 40 metros quadrados, né? E aí, quantos tanques e qual o tamanho da área e quanto de água você precisa só para encher esses tanques? E depois fazer a manutenção dessa qualidade de água, né? Talvez muitas pessoas levem a entrar nesse tipo de sistema de produção de peixes porque acham que só é possível produzir peixes quando você tem renovação de água ou quando você tem uso de aerador. E pasmem, eu recebo todos os dias pergunta desse tipo. Eu recebo todo dia pergunta desse tipo. E não é obrigatório o ato de renovar a água dentro do tanque de peixe. Não é obrigatório. Você pode sim trabalhar com um tanque sem ter nada de renovação de água. Por exemplo, você tem um sítio, você tem um lugar de captação d'água, mas esse lugar de captação d'água não proporciona que você consiga renovar a água ao longo de todo o ciclo de produção lá dentro do seu tanque. Você consegue encher o tanque, mas não consegue renovar a água do tanque o ano inteiro. É possível produzir num tanque desse jeito? Sim, é possível. É possível. Você só precisa entender qual é a quantidade de peixes correta que você vai colocar ali dentro. Outra coisa que eu vejo as pessoas achando que não é possível, né? Tem um córrego passando
no fundo da propriedade. Eu posso desviar essa água do córrego para dentro da minha propriedade? Sim. Sim. É dessa maneira que a gente produz peixe. É dessa maneira que a gente produz peixe. Se você conseguir fazer isso através de desvio de água por gravidade, melhor ainda. Mas sim, é dessa maneira que a gente faz. A gente traz a água. E não necessariamente eu preciso ter água, volume d'água, a ponto de ter renovação. Eu posso ter a água parada. O que eu preciso saber é qual a quantidade de peixes que eu vou produzir, que eu consigo colocar ali dentro, tendo água parada. Porque não é um grande volume d'água. Não é um grande volume de peixes, é um volume de peixes menor. Então, todas as condições de produção e quantidades de peixe dependem ou de volume d'água, mas isso não é obrigatório, pode ser água parada, ou de tecnologia. Filtro, recirculação, aeração, soprador, probiótico, ou de tudo isso junto no mesmo pacote, e aí você consegue aumentar a produtividade do seu tanque. Então, quando você decide construir um tanque de concreto, de fibra-cimento, enlonado, qualquer tipo de tanque, e colocar água ali dentro, achando que vai conseguir produzir grandes quantidades de peixes, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. A não ser que você instale sistemas intensivos, tá? Aeração, soprador e todas as condições que fazem com que você consiga aumentar a produtividade de dentro do seu tanque, entendeu? Se o seu tanque elevado, tanques em lona, fibrocimento, né? Se o seu tanque não tem renovação de água ou tem pouca renovação de água, você vai olhar para ele em metros quadrados. É como se você vai trabalhar com ele exatamente como se você estivesse trabalhando num tanque escavado, em sistema semi-intensivo, exatamente da mesma maneira, fazendo o cálculo de capacidade de suporte de acordo com a renovação de água que você tem, de acordo com o tamanho do tanque que você tem, fazendo o controle da qualidade de água da mesma maneira. Ai, mas o fato do meu tanque ser de concreto e não ser de cimento não permite com que eu produza maior quantidade de peixes? Não, não permite. Só se você tiver sistemas intensivos, tecnológicos aí, como eu falei, aeração, soprador, recirculação, filtros, é só dessa maneira. Ah, mas o meu tanque tem lona. O fato do meu tanque não estar em contato com a terra não permite que eu consiga produzir maior quantidade de peixes? Não. Se você não tem maior volume de renovação, o teu tanque com geomembrana, fibrocimento, concreto, qualquer tipo que seja, com pouca ou sem nenhuma renovação de água, é considerado um tanque de sistema semi-intensivo igual um tanque escavado. Não é porque você colocou um tanque de geomembrana, enlonou um tanque que você está trabalhando com um sistema intensivo. Isso não é intensificar o sistema. Intensificar um sistema é ter a possibilidade de produzir maior quantidade de quilos de peixes por metro quadrado ou por metro cúbico, tá? Se não é o teu caso, porque você não tem volume de renovação de água, ou porque você não tem os aparelhos de tecnologia que precisam para aumentar essa produtividade, o teu sistema continua sendo um sistema semi-intensivo. Tá? E aí, a tua produtividade vai ser a mesma produtividade do que sistemas intensivos em tanques escavados. Então, 1 quilo por metro quadrado, 800 gramas por metro quadrado, 700 gramas por metro quadrado, dependendo da renovação de água, se for zero de renovação de água, 500 gramas por metro quadrado. É possível produzir? Sim. Mas é possível produzir em pequena área, alta quantidade, grande quantidade de peixes? Não. Está na contramão do que é um sistema intensivo, tá? Então, antes de pensar em implantar um tanque, enlonar um tanque, colocar um tanque de concreto, entenda por que é que você vai colocar esse tanque. Porque assim, ó,
Se você tem uma área rural, espaço para construir um tanque escavado, e tendo espaço para construir um tanque escavado, talvez tenha um lugar de onde você possa fazer a captação de água. Se você tem um lugar de onde faça a captação de água, já vale a pena você construir um tanque escavado ao invés de comprar vários tanques de não sei quantos mil litros. Que na verdade vai ser a mesma coisa do que, mas é mais caro construir o tanque escavado, mas ele tem uma durabilidade maior, tem vida útil maior, e você pode construir do tamanho que você quiser. Você não fica refém do tamanho padrão das medidas que as fábricas vendem de tanques aí que tem por aí, pré-moldados, enfim, sendo comercializados por aí. Então, essas são as condições que precisam sim ser levadas em consideração antes de já colocar, já ir colocando os tanques lá sem pensar se vale a pena ou não. Porque sim, é possível você produzir peixe com tanque de terra sem nada de renovação de água. Enche de água e deixa aquela água. A Baixada Cuiabana é o maior exemplo que eu dou aqui, e eu já sei que no Maranhão é assim também, porque vários alunos do Maranhão já me relataram que as condições de produção são dessa maneira, que captam água de chuva, ou às vezes implantam o tanque numa área alagada, numa área de várzea, né? Que já tem uma mina no fundo, então isso possibilita que você não tenha perda de água por infiltração, e isso faz com que você, seja mais eficiente em segurar aquela água e não tem renovação de água. Soraya, mas eu não vou ter que produzir pouco peixe por metro quadrado? Vai. Mas às vezes é melhor produzir, na grande maioria das vezes, é melhor produzir poucos quilos de peixe por metro quadrado e ter sucesso e ter lucro, porque isso é possível, do que aumentar o teu custo de produção, aumentar o risco da atividade e ter um lucro menor quando você trabalha com sistemas, tentando, sistemas mais intensivos. Então, não precisa achar que não precisa achar que é só com grande quantidade de quilos de peixe que você vai ter sucesso na sua piscicultura. A regra não é essa. A regra não é essa. Agora, se você está colocando uma caixa de concreto, de fibra-cimento, de geomembrana, de lona, de qualquer tipo de material, para produzir peixe, para consumo ou para lazer, porque gosta de produzir o peixe daquela maneira, gosta de ver o peixe desenvolvendo, tá tudo bem. Se o teu objetivo não é comercial, tá tudo bem. Mas se lembre, mesmo assim, se você não quiser ter a perda dos seus peixes, lembre que se você não instala sistema intensivo, filtros, recirculação, você não consegue colocar grande quantidade de peixes. Então, você tem que respeitar o tamanho do tanque que você tem e do volume de água que você renova, ou se você não renova a água dentro do tanque. Colocar algas dentro do tanque, colocar macrófitas, outras algas que vão ajudar no processo de limpeza da água. É interessante? É interessante se você for trabalhar com ornamentais, se você for trabalhar com produzir peixe para consumo, que é inclusive o que o sisteminha da Embrapa ensina a fazer. Agora, se o teu objetivo é produzir peixe em quantidade, em escala comercial, para vender para feira, para vender para o frigorífico, para vender para o restaurante, para vender para o supermercado, não é adequado, não é recomendado, inclusive, que se use aguapés, grandes algas dentro dos tanques, porque eles são competidores por espaço junto com seus peixes. No lugar onde você coloca um aguapé, uma macroalga, você poderia estar colocando um outro peixe, ou 2 ou 3 outros peixes, tá? Então, esse conceito tem que estar também implantado dentro da sua cabeça como piscicultor. E aí, entender qual é o teu objetivo como piscicultor. O teu objetivo como piscicultor é produzir peixe em grande quantidade para comercializar com finalidade de abate e de ganhar dinheiro? É esse o teu objetivo? Se você identificou que esse é o teu objetivo, antes de qualquer coisa, entenda o que são sistemas de produção. Entenda
O que é um sistema de produção de peixes em sistema semi-intensivo, em sistema intensivo, em sistema extensivo? O que é cada um tipo de sistema? Como que eu produzo peixes em cada um desses tipos de sistema de produção? Qual desses tipos de sistema de produção cabe na minha realidade como piscicultor e para minha condição financeira de piscicultor? Porque se você quer produzir grande quantidade de quilos de peixe e não tem dinheiro suficiente para investir pesado em tecnologia e colocar sistema de recirculação, filtro, soprador, gerador, aerador e energia elétrica, o teu sistema de produção de peixes não é o intensivo. Porque sistema de produção de peixes intensivo precisa de muito investimento. O custo de implantação é muito alto. Agora, se você tem uma área rural que tem água de onde fazer a captação e tem dinheiro, mas não tem um monte de dinheiro, o que você precisa? Construir o tanque, comprar o alevino e comprar a ração. Basicamente é isso, para sistema semi-intensivo, com um volume intermediário aí de quantidade de peixes por metro quadrado, não litros, tá? Né, com conhecimento de manutenção de qualidade de água, e é assim que se produz peixe em sistema semi-intensivo. Ah, mas em sistemas intensivos as pessoas falam sobre litros d'água, mas é porque sistemas intensivos, eles sim usam cada pedacinho, cada litrinho d'água que tem ali dentro do tanque de maneira eficiente e que pode sim ser produzido peixe, e aí sim pensando em litros, né? Mas aí, até que isso aconteça, né, você tem lá um filtro, tem um soprador, tem recirculação dessa água, o reuso dessa água. Então, nesses casos de sistemas intensivos e altamente tecnológicos, sim, a gente trabalha em litros d'água. Mas se não é o teu caso, esquece litros d'água. O seu sistema é semi-intensivo, igual um tanque escavado. O que dita se você é intensivo ou semi-intensivo ou extensivo é a quantidade de peixes que você consegue produzir dentro do teu sistema, e o sistema é ser eficiente para produzir mais ou menos quantidades de quilos de peixes. Não existe milagre. Não existe milagre. Quanto mais peixe eu coloco dentro de um tanque, mais poluída, mais suja, mais rápido vai ficar suja essa água. Não poluída, né? Mais suja. Porque o peixe está o tempo inteiro excretando, jogando suas fezes ali dentro. Tem o tempo inteiro você está jogando ração que às vezes sobra. O tempo inteiro você está jogando ração que não é 100% absorvida pelos peixes. Parte da ração que o peixe consome fica no tanque, né? Então, quanto maior a quantidade de peixes, mais eficiente o meu sistema tem que ser em manter os bons parâmetros de qualidade de água. Em sistemas intensivos, isso é fácil, né, teoricamente fácil de ser feito, porque você tem muito equipamento te auxiliando. Tem filtros fazendo essa limpeza do fitoplâncton, da matéria orgânica, dos compostos nitrogenados, o tempo todo. Tem soprador para impedir que você tenha queda de concentração de oxigênio. Mas se não é o teu caso, o teu tanque de concreto, o teu tanque de geomembrana, o teu tanque de fibrocimento, o teu tanque de zinco é um sistema semi-intensivo. Então, vai lá, descubra quantos metros quadrados tem o seu tanque, ao invés de saber quantos litros tem. Soraya, mas como que eu faço para calcular quantos metros quadrados tem o meu tanque circular?
Tem uma maneira, vai lá, pesquisa aí no Google. Como calcular área circular. Tem como calcular, tá? Se você não sabe como calcular, pesquisa no Google que você aprende. Calcule quantos metros quadrados tem o teu tanque, mesmo que ele seja um tanque circular, tem como você saber a área desse em metros quadrados desse tanque circular, e aprenda a identificar a capacidade de suporte de acordo com o tipo de sistema que você produz. Porque aí você vai entender qual é o volume real de produção de peixes antes de chegar o dia em que você está com um monte de peixe, não tem mais tanque e o peixe está morrendo. Porque isso acontece todos os dias. Eu recebo todos os dias perguntas, dúvidas de pessoas que já estão com peixe, o peixe está boquejando, está com falta de oxigênio, a pessoa não está conseguindo controlar os parâmetros de qualidade de água, porque começou a produzir peixes em sistema intensivo, achando que sistema intensivo é um tanque alto, é um tanque enlonado, é um tanque elevado. E não é. Ele precisaria, para aquela quantidade de peixes, precisaria ter filtro, ter recirculação, soprador, aerador, gerador e tudo mais que fosse preciso para manter os bons parâmetros de qualidade de água. Não tem milagre. Então, tarefinha de casa aqui, ó. Quem está aqui assistindo no YouTube, no Face, no Insta, quem está aqui assistindo e não sabe se o teu sistema é extensivo, é semi-intensivo ou é intensivo, vai ali no YouTube, pesquisa as aulas que eu tenho ali de sistema de produção de peixes, entenda o que é cada um dos tipos de sistema de produção e pare para pensar. O sistema que você tem hoje, a caixa que você tem hoje, o tanque que você tem hoje, é sistema intensivo ou não? É outro tipo de sistema, tá? O material que é utilizado para construir o tanque não faz diferença. Não faz diferença. Uma casa de madeira com 3 quartos e uma casa de alvenaria com 3 quartos, cabe a mesma quantidade de pessoas. O fato da casa de alvenaria ser de alvenaria não faz com que eu consiga colocar mais pessoas do que na casa de madeira. A regra é a mesma aqui para tanque de peixe. Beleza? Vamos ver se tem perguntinha aqui. O Maurício, como é que vai, Maurício? O Maurício é do sistema intensivo. Caixa de 1.000 litros. Se não tem renovação de água... Ó, o Maurício fez perguntar. 600 tilápias até ficar maior com 2 meses. Tem o filtro para 2.500 litros por hectare e mais bomba de 3.000 litros. Maurício, sistema intensivo. Se você quer produzir sistema intensivo, eu nem consigo te ajudar. Porque o nosso foco aqui é total outro. Eu não sei nem fazer esse cálculo aqui, tá? Se for sistema de renovação de água, já vou te dizer que não é possível. Agora, sistema intensivo, eu não manjo não manjo do sistema intensivo para poder te ajudar em quantidade, em capacidade de suporte, tá? Eu nem sei fazer esses cálculos, tá bom? O que eu posso te ajudar é fazer controle de parâmetros de qualidade de água. Agora, cálculo de capacidade de suporte para sistema intensivo, com bomba, com recirculação, não é a minha área e não é o tipo de piscicultura que a gente tem em grande quantidade, né? Tem como produzir dessa maneira? Tem. Mas aí você tem que buscar os conteúdos específicos para essa finalidade, para esse tipo de sistema. Eu nem tenho conhecimento para esse tipo de sistema aqui, tá? A capacidade de suporte de sistemas intensivos é completamente diferente de ser calculada do que capacidade de suporte de sistemas semi-intensivos, porque é completamente diferente, ok? Então, lembra do contato que eu te passei, Maurício? Vai atrás daquele contato lá, que ele pode te ajudar, o Marcelo, tá? Eu não vou conseguir te ajudar. Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui. O Claudir. Doença do raiz, você já viu algum caso em criações controladas? Claudir,
nenhuma das pessoas que eu conheço conhece caso, tanto de técnicos quanto de psicultores, conhece caso da doença de RAS, não é RAS, é RAF, né? Da doença de RAF em peixes de cultivo. E aí, o que acontece, né? Vem peixe, sabe-se lá de onde, sabe-se lá de que procedência, sabe-se lá de qual tipo de transporte, de qual tipo de armazenamento, e aí sim, isso pode vir a causar as toxinas que levam à doença de RAF. E isso é uma transferência de conhecimento que todos nós que estamos envolvidos com a cadeia produtiva da piscicultura, precisamos ajudar a disseminar essa informação real, concreta e certa a respeito da doença. É possível ser desenvolvida em tanque de cultivo? Se a piscicultura não está sendo bem cuidada, não está controlando qualidade de água, se o peixe foi transportado em más condições, se o peixe foi armazenado em más condições, mas não é, na grande maioria das vezes, quando a gente olha para o piscicultor que está realmente produzindo peixes de maneira profissional, que está se especializando, que está buscando parceiros para auxiliar a cada vez mais na melhora da produção de peixes, isso não acontece. Né? Isso acontece onde? Em pisciculturas que a gente não sabe a procedência do alimento, não sabe a procedência do manejo, não sabe a procedência do transporte e nem do armazenamento. Então, a gente tem que, sim, ser responsável por levar informação correta para as pessoas e mostrar para as pessoas que o piscicultor está, sim, cada vez mais se especializando, se profissionalizando e cada vez mais evitando problemas e doenças dentro dos seus sistemas de produção e produzindo cada vez mais peixes saudáveis, né, de peixes com boa qualidade de consumo e produzindo pescado de qualidade que chegue à mesa do consumidor. É de nossa responsabilidade também fazer isso, tá? Então, é isso. Maurício, não fica chateado comigo não, tá, Maurício? É que eu, infelizmente, não posso te ajudar mesmo. Bladiel, 1.000 tilápias, 1.500 carpas em um açude de 20 por 8 por 2 metros de profundidade. Vladiel, você precisa aprender a calcular a capacidade de suporte, tá? Então, como eu falei, vai lá, veja o sistema de produção, veja quais são os sistemas de produção, tá? Entenda quais são os sistemas de produção. Eu preciso saber de volume de renovação de água, eu preciso saber de volume de matéria orgânica que você tem dentro do seu tanque, tá? Então, são vários fatores que precisam ser levados em consideração antes da gente só falar assim, cabe tantos peixes por metro quadrado, porque não é assim, tá? A gente precisa ter um entendimento um pouquinho maior a respeito de sistema de produção antes de querer sair falando, cabe tantos peixes, diferente do que acontece no sistema intensivo. No sistema intensivo é assim. No sistema intensivo, a gente pode falar, se você usa um tanque de tantos litros e uma bomba de tanto de potência, você coloca tantos peixes. Em sistema intensivo, sim, você pode falar. Mas em sistema semi-intensivo, a gente não pode falar. O Edilson fazendo a mesma pergunta. É a pergunta que eu mais recebo aqui. Não tem como eu falar essa resposta exata para você se você não sabe identificar o teu sistema de produção. Qual o volume de renovação de água? Qual o tamanho do teu tanque? Qual quantidade de matéria orgânica? Que tamanho de peixe você vai abater? Que tamanho, que espécie de peixe você produz? Qual a sua estratégia de alimentação? Que tipo de alimento você usa para o teu peixe? Todos esses fatores precisam ser levados em consideração antes de você saber quantos peixes por metro quadrado. Não existe regra para piscicultura. Não existe regra para piscicultura, tá? Então, a piscicultura é um lugar onde a gente precisa, sim,
estudar, né, a respeito principalmente de parâmetros de qualidade de água, para que eu consiga saber todos os outros, né, saber mais a respeito de outras informações que a gente precisa. Tanque reserva para acumular e circular no tanque semi-intensivo. Um tanque reserva para acumular e circular no tanque semi-intensivo. Eu não entendi o que é isso. Não entendi o que é isso, tá? Um tanque para acumular e circular no tanque. Eu não entendi. Beleza? Gente, ó, o Francisco perguntando, dá para criar tilápia em caixa d'água? Dá. Não dá para criar bastante tilápia, mas dá para criar, tá? Pouquinha, mas dá. Ok? Desde que você indicou probiótico em caso de amônia tóxica, minha água mudou do... Ó, o Eduardo falando, desde que você indicou o probiótico em caso de amônia, minha água mudou do vinho para água. Do vinho, tá show. Olha, joia, Eduardo, isso é maravilhoso, né? Probiótico, para mim, não tem tecnologia melhor do que o uso do probiótico. É fantástico o uso do probiótico mesmo. A gente vê de uma semana para outra, né, Eduardo? Que bom que você já está vendo os resultados aí na sua piscicultura. Show! Gente, gostei muito de estar aqui com vocês. Hoje é quinta-feira. Lembra que terça-feira eu falei que a gente tem, que eu tenho uma surpresa, né, para vocês aí. Semana que vem, a partir de semana que vem, já se programem, que a partir de semana que vem, todas as quartas-feiras de manhã, nós teremos um encontro marcado. Todas as quartas-feiras de manhã, nós teremos um encontro marcado. Eu não vou contar tudo para vocês hoje, vou deixar para contar na próxima semana, mas já fiquem aí com a pulguinha da curiosidade em mente, se organizem, porque quarta-feira, além das nossas lives, então semana que vem tem normal, tá? Live na terça, live na quinta, a gente vem aqui. Na terça-feira da semana que vem, o nosso tema vai ser um tema sobre consórcio de peixes, e a gente vai falar a viabilidade econômica de fazer consórcio de peixes, tá? Então, de você ter mais do que uma espécie de peixe. A Adriana vai estar aqui junto com a gente na terça-feira. Na quinta-feira, live normal, mas na quarta-feira de manhã, a gente tem um encontro extra, um encontro marcado. Tá joia? Gente, tenham um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.